Seja muito bem-vindo ao canal Regional Saúde Corretora. Eu sou Samuel Dias, corretor de seguros e especialista em seguro saúde e planos de saúde, ok? Então vamos falar um pouquinho hoje das 5 queixas principais. Existem várias, né? Mas as 5 queixas sobre planos de saúde. Ô Samuel, por que vai falar de queixa? Porque às vezes a queixa ela acontece por falta de conhecimento. Então eu gosto de passar o conhecimento para a pessoa evitar ter esse problema e vai ser uma queixa menos, não é verdade? Então, quais são essas 5 queixas? Primeira dela, atendimento. Ô Samuel, meu atendimento foi negado. A segunda, aumento de preço. Samuel, meu plano aumentou demais, o que é que eu faço? A terceira queixa, descredenciamento. Eu fui no hospital X, fui no laboratório Y ou no médico Z e falaram que não está mais atendendo mais pelo meu plano. E pode? Tem informação sobre isso que você vai ficar aí, antenado. A quarta é o tempo mínimo para te atender. Como assim? Quando você contrata um plano, tem um tempo mínimo para poder a operadora ter que te atender. Se ela ultrapassar esse tempo, então aí você já vai poder fazer sua queixa com razão e não se preocupar com o resultado, porque você já vai estar certo, não é verdade? E a última queixa, que deve ser a mais comum, né, em todos os planos, não só em uma operadora específica, que é a demora para a marcação de consultas. Oxe, e plano de saúde demora? Ô, meu amigo, demora. Às vezes até consulta particular demora. Então, o que é que faz? Vamos resolver tudo isso e aí eu vou fazer só um resumo, ok? Tem um material completo sobre isso que a gente vai estar disponibilizando. E lembre-se, são 5 queixas, porém cada uma delas tem solução e pode acontecer de você não ter mais essa queixa. Então fica ligado que eu vou passar vídeo a vídeo, dica a dica sobre cada uma dessas 5 queixas que a gente tem ainda sobre o plano de saúde, e a maioria das vezes por falta de conhecimento. Se o consumidor soubesse, fosse bem orientado, talvez ele poderia se organizar e não se preocupar em ter esse tipo de aborrecimento. Então, vamos falar de solução? Vamos lá. A queixa número 1. Por que número 1? Porque realmente é que tem mais processos, é que tem mais reclamações, né, junto à ANS, que é a negativa de atendimento. Essa negativa de atendimento, ela geralmente está ligada aos casos de urgência, que é ligada ao fato de estar existindo um risco eminente à vida, ou uma lesão, ou um problema, né, grave, que vai se tornar irreparável. Por exemplo, você foi lá, foi atropelado, quebrou sua perna. Se não correr, se não for atendido, pode dar trabalho para você, né, tentar depois se reerguer sobre isso. Ou então, Deus te livre, você teve um infarto do miocárdio. Então, tem que correr, não tem jeito, tem que atender naquela hora. O plano não pode pensar nem um minuto sobre, porque um minuto é muito tempo. Então, a primeira queixa é realmente com relação a essa questão do atendimento de urgência, quando é decorrente, né, de um mal súbito, ou de um acidente, né? Então, essa queixa, ela é uma queixa que a gente tem que ter ponderado direitinho. Por exemplo, quando é que conta essas 24 horas para você começar a usar o plano? Se você fizer um plano individual, ok? Individual, você tem lá o nome do contrato, em cima do contrato, contrato individual de assistência à saúde, lá, contrato individual. Você fechou o contrato hoje, com 24 horas que você pagou aquele contrato, você fez aquele contrato, quitou hoje, com 24 horas você já tem direito a essa urgência e emergência. Se você fizer um plano coletivo por adesão, então, como o contrato já fala, é um contrato que não é individual, mesmo que você entre sozinho no plano, mas é um plano coletivo por adesão. Ou seja, por exemplo, você é um médico, ou você é um advogado, vou usar o advogado. Você é um advogado, fez o seu plano coletivo por adesão através da OAB, que é uma entidade de classe. Então, naquele dia, naquele mês, tem um período. Todo mundo que entrar, por exemplo, vamos dar um exemplo de um plano hipotético, ok? Um plano, ele vai ter, como é um contrato coletivo por adesão, ele vai ter um período de tempo para preparar toda a documentação, mandar para o ok da entidade de classe, para o ok da administradora, para o ok
da operadora, porque existe, como é um plano coletivo por adesão, existe obrigatoriamente a presença de 3 entidades. A entidade 1 é a entidade de classe, a entidade 2 é a entidade chamada administradora e a entidade 3 é a operadora de plano de saúde. Então esse contrato não tem como em 24 horas a pessoa fazer o contrato e em 24 horas liberar o atendimento, entende? Então se você fizer um plano coletivo por adesão, vai na primeira informação no topo do seu contrato, da sua proposta, vai ter data de vigência. Então você está fazendo, por exemplo, no dia 1 e a data de vigência é dia 15. Então, quando for do dia 15 para o dia 16, vai completar as 24 horas e você vai começar a usar o plano. Tá entendido? Então, essa queixa da negativa de atendimento nos casos de urgência e emergência, com 24 horas do plano ter sido implantado, ela vai depender do tipo de contrato que você fez. Vamos para a terceira forma de contratação, é o contrato empresarial. O contrato empresarial é feita toda a documentação, é mandada para a operadora ou a seguradora ou a operadora faz uma análise e ela, dando ok, ela manda para a empresa o boleto com prazo de 30 a 60 dias para frente, e o dia que a empresa decide pagar é que vai contar para as 24 horas da urgência e emergência, ok? Então isso acontece o seguinte: sou empresário, fiz para minha família, não quis fazer para meus funcionários, por exemplo, assinei o contrato hoje, mas você assinou o contrato hoje, o boleto só vai sair daqui a 3, 4, 5 dias. Quando o boleto chegou daqui a 3, 4, 5 dias, você pagou 10 dias depois, então naquele dia que você pagou é que você conta às 24 horas, para poder você evocar o direito de não ser negado o atendimento no caso de urgência e emergência. Então eu gosto muito de ensinar e fazer assim, ó, passo a passo, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Então, primeiro, fez um plano individual, contrato individual, então você tem 24 horas da data que assinou o contrato e fez o pagamento do plano, porque quando você faz o pagamento do plano individual, você já paga a mensalidade. Então quando você fez o pagamento, assinou o contrato, entregou na mão do corretor, em no máximo 24 horas, você já pode ter, ou melhor, a partir de 24 horas, você já pode ter a cobertura para urgência e emergência, ok? Essa queixa, às vezes acontece porque na hora de fazer o contrato, o cliente ele não é informado pelo corretor, pelo vendedor, pelo atendente que está atendendo ele, se ele estiver sendo atendido da própria operadora, ele não é informado que esse tipo de contrato tem esse prazo para utilização, ok? Então fica a dica, vai fazer um contrato de plano de saúde, observa, é plano individual, eu assinando hoje, pagando hoje, 24 horas, eu já tenho urgência e emergência. É um coletivo por adesão, verifica na proposta a data de início de vigência do plano. Está fazendo um plano empresarial, lembre-se, na data que você pagar o primeiro boleto, com 24 horas, todas aquelas pessoas que estão na apólice vão ter essa cobertura para urgência e emergência a partir dessas 24 horas que foi feito o pagamento do boleto, entendeu? Então o que acontece? A ANS, ela dá até 5 dias de tolerância para o caso de emissão de cartões, de repente não ficou pronto no sistema, mas independente disso, você consegue com o contrato ser atendido, porque no atendimento eles providenciam essa parte que não é da sua alçada, tá bom? Não se preocupa com isso. Fez o contrato individual, 24 horas. Coletivo por adesão, data de início da vigência que está no contrato. Fez empresarial, 24 horas do dia que a empresa pagou o boleto, tá ok? Então por aí, ó. Primeira grande questão, é só uma questão de informação. Tá vendo que não é tão difícil? Então vamos para a segunda. A segunda é aquela que dói no bolso, meu amigo. Ok, vamos lá. Aumento de preço. Todo mundo quer pagar mais barato, mas todo mundo quer e precisa usar o plano de saúde. Então, antes de eu explicar o aumento, eu vou explicar um detalhe. A operadora de plano de saúde, ela tem um custo em todo da sua utilização. Então ela faz sempre aquela conta do que ela entrou e quanto ela pagou, do que entrou e quanto ela pagou. Então, mediante essa contabilidade, dependendo do tipo de contrato que você fez, vamos falar primeiro agora na parte mais fácil.
Mudança por faixa etária, ok? Existem faixas etárias que foi determinada pela Lei 9656, que é de 0 a 18, de 19 a 23, e você vai fazendo alteração na sequência, e quando você completa 59 anos, você tem o último aumento relativo à mudança de faixa etária. Então, esse plano, essa parte aí, seja individual, seja coletivo por adesão, seja empresarial, essa é a parte mais simples. Ao passo que você vai mudando de uma faixa etária para outra, nos anos que está no contrato, para você não ficar na dúvida, você vai realmente, no mês de aniversário, ter o aumento, que também é determinado no contrato, referente a essa mudança na sua idade, e você mudou de uma faixa etária para outra. Isso aí não tem jeito, todos os contratos vão conter. Agora, no aumento anual, independente da faixa etária, existe o aumento anual. O aumento anual ele é realizado também das três formas. Existe o primeiro, que é o aumento do plano individual. Quem determina? A ANS. Ok? Como eu falei em outro vídeo, a ANS ela determinou agora uma mudança nesse cálculo, inclusive por conta disso, já estamos aí, né, tendo uns burburinhos de alguns operadores que vão voltar a vender o plano individual. Por quê? Porque agora, do cálculo que a ANS fez, ficou um pouquinho mais justo para a operadora. Ela não vai ganhar muito dinheiro com isso, ela não vai ter um retorno enorme sobre isso, mas ela pelo menos ficou um valor mais justo ao que ela realmente tem de custo, ok? Então, como é o primeiro tipo de aumento anual, individual? Quem determina? A ANS, ok? Neste período agora de abril de 2019 até maio de 2019 até abril de 2020, a ANS já determinou o aumento de 7,32%, salvo se eu não me engano, 7, alguma coisa por cento, para não errar, tá bom? Então, esse aumento, ele é determinado pela ANS, ela faz esse cálculo com todas as operadoras de plano individuais e chega nesse fator. O plano coletivo por adesão, ele é um plano que é calculado de acordo com a sinistralidade, ou seja, aquela administradora, ela tem uma apólice junto à operadora. Essa apólice pode ser nacional, pode ser regional, pode ser estadual. Aquela apólice, ela é feito um cálculo nela no ano. Quanto a apólice arrecadou? Quanto a operadora gastou com aquele grupo? Aquele grupo, sei lá, 10 mil pessoas, pagou 1 milhão e a operadora gastou 1,5 milhão, então essa diferença ela entra na conta para ser feito o aumento anual. Então, o contrato coletivo por adesão vai depender da saúde desta contabilização aí. Se a operadora ela recebeu da administradora daquela apólice, você é um advogado, por exemplo, aquela apólice que foi feito junto à OAB, ela tem entrada 1 milhão, saída 1,5 milhão, está percebendo aí? 50% de prejuízo. Então, como existe na legislação, então a administradora junto à operadora vai calcular a previsão para o próximo ano para poder ajustar, e é por isso que um coletivo por adesão chega a 12, 15, 19, 20% de aumento anual, porque existe a conta da sinistralidade. Porém, para os primeiros 5 anos, por exemplo, de plano, se fizer um comparativo com o plano individual, você começa no plano coletivo por adesão mais barato e vai chegando, aí depois de 5 anos é que se equipara. Então, é realmente uma forma, né, de você economizar pelo menos os seus primeiros 5 anos de plano de saúde, você fazendo um plano coletivo por adesão. Terceiro tipo de cálculo é o cálculo para empresas, ok? Então, o cálculo para empresas é um cálculo parecido com o coletivo por adesão, porém, ela vai levar em consideração as empresas que vão de 3 a 29 vidas, as empresas que vão de 30 a 99 vidas e as empresas que são acima de 100 vidas, ok? Então é feito um cálculo de sinistralidade naquele grupo, parecido com o do coletivo por adesão, e tanto no coletivo por adesão como no PME é feito de acordo também com a supervisão da ANS, porém quem determina não é a ANS, é a operadora junto à administradora, no caso do coletivo por adesão, e a própria operadora junto à empresa que contratou, também no plano empresarial. Então, 2 tipos de aumento
Um é todo ano e o outro é pela mudança na faixa etária. Então isso é uma queixa muito recorrente porque as pessoas não conhecem esses tipos e às vezes acontece, infelizmente, de haver algum erro na operadora. Se no ano você no seu grupo ninguém mudou de faixa e tiver mais do que um aumento, pegue todos os extratos, pegue todos os boletos, verifique se não ocorreu um erro com a operadora. Se não ocorreu um erro com a operadora, é porque alguém realmente mudou de faixa. Mas se tiver todo mundo sem ter mudado de faixa e aumentou mais de uma vez por ano, vai lá e faz a queixa junto à operadora. Se a operadora não resolver isso administrativamente, você faz uma queixa à ANS. E se a ANS também, junto à operadora, não resolver o seu problema, você cabe uma ação. Você vai poder procurar um advogado especializado e procurar os seus direitos, porque aí é uma cobrança realmente injusta e imprópria, ok? É uma apropriação indébita, vamos dizer assim, né? Infelizmente é a verdade. A terceira queixa, que é uma queixa também que acontece no Brasil todinho, descredenciamento de hospitais, de médicos e de laboratórios. E agora? Eu contratei o plano porque atendi no hospital tal, e agora que eu contratei meu plano, o hospital foi descredenciado e eu fiquei sem poder ir agora para uma equipe médica que eu conheço. Bom, então, para regular isso, a Lei 9656, ela diz o seguinte, que a operadora tem que substituir, primeiro tem que avisar 30 dias antes, tanto para a ANS como para os beneficiários e utilizadores do plano, e dentro desses 30 dias ela tem que substituir por um outro credenciado que tenha a mesma especificação. Por exemplo, eu tirei um hospital que o principal objetivo dele era maternidade, então eu tenho que incluir um outro hospital maternidade naquele plano. Se não fizer isso, você como cliente você pode se queixar e a empresa vai ter que resolver com você, junto aí o pessoal da parte administrativa. Por quê? Porque o seu direito é ser avisado com 30 dias e ser também substituído por um hospital do mesmo porte. Eu tinha um cardiologista, ele foi descredenciado, ok. A operadora vai credenciar um outro cardiologista também com a mesma especialidade que aquele que saiu, entendeu? Da mesma forma o laboratório. O laboratório é aquele fazia todos os exames, ok. Saiu, vai ter que ser substituído por um outro laboratório que também faça todos os exames. Então essa queixa de descredenciamento é uma realidade, ok? O hospital não é obrigado a eternamente atender determinado plano, até porque existem alguns problemas administrativos. Às vezes acontece do hospital querer cobrar uma tabela mais cara e o plano não concordar. Às vezes acontece do hospital não receber o repasse do plano de saúde, entendeu? Então, vamos lá. Com relação aos credenciamentos, a operadora pode sim mudar de hospital, clínica, laboratório e médico. Porém, tem que avisar o usuário 30 dias antes, junto à ANS também, e tem que substituir. Poxa, Samuel, então quer dizer, eu vou perder aquele médico? Não, dependendo do plano que você tem, você pode usar o sistema de reembolso, ou você pode ver junto à operadora como você pode fazer. A operadora pode fazer por uma situação que ela não é obrigada, ok? Então a operadora pode te ajudar nessa solução, mas a obrigação dela é te avisar com 30 dias de antecedência e deixar outro médico na mesma especialidade, outro hospital do mesmo porte à disposição. Quarta queixa. Meu Deus, essa queixa aqui ela é realmente muito simples, mas ao mesmo tempo, como as pessoas não têm tanto costume, principalmente quem está entrando no plano de saúde novo, é simples, gente. Tempo mínimo para atender. No caso de urgência e emergência, não existe tempo de mínimo. Você chegou no hospital com uma fratura, chegou no hospital num acidente vascular cerebral, num mal súbito, é uma urgência, é uma emergência, o hospital tem que atender naquela hora, ok? Mas aí você quer fazer uma internação. Eu quero programar uma internação. Talvez eu estou sentindo uma dorzinha aqui, o médico está dizendo talvez a gente precisa daqui 2, 3 meses fazer uma cirurgia. Quando não se trata de cirurgia de urgência e emergência decorrente de acidente pessoal ou de mal que possa causar um dano, sequelas irreparáveis depois, a operadora ela está lá na lei que ela tem 180 dias para poder cobrir a internação em cirurgia.
Então, antes de 180 dias, só nos casos de portabilidade, de compra de carência, porque essas pessoas já tinham um plano e tinham adquirido determinado direito, então a pessoa tem acesso sem aguardar esses 180 dias. É um plano novo? Tem que aguardar 180 dias para poder fazer de forma eletiva a internação e a cirurgia, ok? Parto, mesma coisa, você tem que aguardar os 300 dias para poder fazer o parto. Samuel, eu entrei no plano, estou grávida. Ok, o plano vai dar o pré-natal, vai dar as consultas com o ginecologista, com a obstetra, mas o parto a termo é só depois de 300 dias. Então o parto você vai ter que fazer por fora do plano, entendeu? Samuel, tem um problema grave de saúde, uma doença ou uma lesão pré-existente. O plano pode negar? Não, ele não vai negar. Ele vai incluir uma cláusula chamada CPT, cobertura parcial temporária. Por exemplo, você tem um problema cardíaco, ok? Então, você coloca lá na declaração de saúde que tem um problema cardíaco, diagnosticado assim, está sendo tratado assim. Neste seu sim da declaração de saúde, você vai concordar que para uma internação, uma cirurgia programada, eletiva, da especialidade de cardiologia, você vai ter somente a partir de 2 anos. Porém, uma consulta com cardiologista, um exame de laboratório, um exame, por exemplo, um exame que não seja de alta complexidade, como é ecocardiograma, um exame de eletro, por exemplo, você vai ter normal dentro do prazo da carência, ok? Agora, procedimento de alta complexidade, internações e cirurgias relativas a esse problema cardíaco só depois de 2 anos. E depois de 2 anos, ele não pode fazer barreira alguma. O que você precisar, mesmo que tenha aquela doença ou enfermidade antes de ingressar no plano, você vai ter direito sim a ter todo o atendimento, porque passados 24 meses não pode existir CPT de nenhum tipo de situação, ok? E o quinto, que eu acredito que deve ser também uma coisa que as pessoas demoram muito a conseguir resolver e também depende muito também da disponibilidade, né, da agenda, é a questão da demora na marcação das consultas. As consultas, elas vão seguir um padrão. Por exemplo, o médico que é cardiologista, ele vai, vamos dizer, atender 40 pessoas por dia. Só que na hora de ser atendido, apesar de você ter agendado, ele vai também ter a questão da prioridade. Se chegou um idoso, chegou uma pessoa debilitada, chegou uma pessoa que está passando mal, com certeza é normal, mesmo que seja particular, se fosse particular, né? Estamos falando de plano de saúde, ele teria a tendência de primeiro atender, primeiro a urgência, a emergência, para depois atender